Farei circuncidar a carne de vosso prepúcio, e este será o sinal da aliança entre mim e vós. Quando completarem 8 dias, todos os vossos machos serão circuncidados de geração em geração. Tanto o nascido em casa, quanto o comprado por dinheiro a algum estrangeiro que não é da tua raça, deverá ser circuncidado o nascido em casa e o que for comprado por dinheiro. Minha aliança estará marcada na vossa carne como uma aliança perpétua. O incircunciso, o macho cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, esta vida será eliminada de sua parentela. Ele violou minha aliança. Deus disse a Abraão: a tua mulher Sarai, não mais a chamarás de Sarai, mas seu nome é Sara. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, ela se tornará nações, e dela sairão reis de povos. Abraão caiu com o rosto por terra e se pôs a rir, pois dizia a si mesmo: acaso nascerá um filho a um homem de 100 anos, e Sara, que tem 90 anos, dará ainda a luz? Abraão disse a Deus: que Ismael viva diante de ti. Mas Deus respondeu: não, mas tua mulher Sara te dará um filho. Tu o chamarás Isaque. Estabelecerei minha aliança com ele como uma aliança perpétua com sua descendência depois dele. Em favor de Ismael, também eu te ouvi. Eu o abençoo, o tornarei fecundo, o farei crescer extremamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no próximo ano, nesta estação. Quando terminou de falar, Deus retirou-se de junto de Abraão. Coloquei aqui uma frase, uns dizeres. Sim, é de fato o amado quem te visita. Ele, contudo, chega invisível, velado, incompreensível. Vem para tocar-te, não para ser visto. Para anunciar-te sua presença, não para ser compreendido. Quer dizer, Deus se aproxima, nos toca, mas nunca se deixa dominar por nós. Nunca se deixa capturar, nem pela nossa razão, nem pelo nosso sentimento, nem por nada. É livre. Vem para que sintas o gosto dele, não para revelar-se em sua totalidade, para conquistar teu afeto, não para satisfazer teu desejo, para dar as primícias do seu amor, não para comunicá-lo em sua plenitude. Vê nisso a garantia mais segura da tua aliança futura, que estás predestinado a vê-lo e possuí-lo eternamente, porque ele já se dá a ti para que o proves, com aquela doçura que conheces. Portanto, nos tempos de sua ausência, tu te consolarás, e durante suas visitas irás restaurar tua coragem. Esse é um belo resumo do nosso caminho. A gente lida com Deus, a gente é profissional de um Deus que nunca se dá totalmente a gente. É sempre maior, sempre maior. Isso a gente experimenta não só na vida pessoal, mas no nosso ministério. Aquilo que eu dizia a vocês, né? A gente
caminha com Deus, somos homens de Deus, mas Deus não é nosso. Nós somos de Deus, mas Deus não é nosso. É maior que nós. É muito maior que nós. Nós não podemos dominar Deus. Nós não podemos manipular Deus. Nós não podemos entender tudo de Deus, nem na nossa vida, nem na vida da igreja, nem na vida da nossa paróquia, nem dos nossos paroquianos. A gente sempre vai ter que escutar o Senhor. Sempre vai ter que voltar a se converter a Ele. Sempre vai ter que voltar a aprender dEle, como lá no começo do nosso caminho com Deus. Diante de Deus a gente é sempre menino. Sempre. Não adianta fazer pose. Não adianta. E feliz de quem conserva até o fim essa jovialidade diante de Deus. Veja o caso de Abraão. 25 anos, bodas de prata, caminhando, e o que é que ele tem de concreto? Nada. Será que a gente aguentaria um negócio desse? Veja, depois de 25 anos de caminho com Deus, a promessa ainda não se cumpriu. Deus vai purificando pouco a pouco o coração do velho crente. O eclesiástico dizia ontem: sofre as demoras de Deus. Por que ele tarda? Por que ele moe a gente desse jeito? Para nos educar. Ele vai tirando da gente as muletas, ele vai tirando da gente as falsas expectativas, ele vai nos deixando pobres, disponíveis diante dele. Essa pedagogia, meus irmãos, ela está presente em todo o caminho com Deus. Todo. Os profetas passaram por ela, a Virgem Maria passou por ela. A gente vai meditar sobre isso na última meditação, né? Jesus, nosso Senhor, passou por essa pedagogia. Apesar de ser o Filho, aprendeu a obedecer no sofrimento. O reino veio por Jesus, mas não veio como Jesus esperava no início. Está lá no Evangelho. No início, o reino parece que vem pelo acolhimento que Israel vai dar a Jesus. No começo, Jesus faz sucesso. Ele mesmo diz: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago, depois que os 12 chegam contando os milagres. Mas depois tudo isso vai desaparecendo. Desaparecendo. Como é que Jesus termina? Sozinho com o Pai no horto. E o Pai se cala. Jesus termina sozinho. E apesar de ser o Filho, aprendeu a obedecer pelo sofrimento. Nem o apoio dos 12, nem o consolo dos 3 que ele chamou, que na hora H foi dormir, nem a aceitação de Israel e o silêncio do Pai. Veja, apesar de ser o Filho, aprendeu, atenção para o verbo, a obedecer no sofrimento. E por isso Deus o exaltou, fez-se obediente até a morte. Por isso o Pai o exaltou e deu-lhe o nome acima de todo nome. Essa lei do caminho com Deus não tem jeito de fugir dela. E por que isso? Não é por sadismo de Deus, é porque esse é o único modo de nos esvaziarmos de nós, para que Deus, com o seu reinado, nos encha totalmente. Por isso nosso Senhor diz que o reino sofre violência e só os violentos o conquistam. É uma violência interior, é uma guerra. É uma guerra. Veja. Pois bem, é aquilo que Jesus diz a Pedro: quando eras jovem, no começo do teu caminho, tu te cingias e ias aonde querias. Não era assim?
A gente achava que podia, com a nossa pastoral, salvar a paróquia toda, converter todo mundo, né? Todo mundo agora vai à missa, vou buscar os que estão longe, todo mundo vem. As pastorais, com o meu método maravilhoso, vão a 1000%, com o meu entusiasmo, com a minha fé. Eu não vou ser lá como aquele padre frio, não vou ser lá como aquele padre acomodado. Pois é, Nosso Senhor se diverte com a gente. Quando era jovem, tu te cingias e ias aonde querias. Quando fores velho, vocês são velhos, não são presbíteros? São anciãos em Israel. Quando fores velho, quando tiveres avançado no meu caminho, outro te cingirá e te levará aonde não queres. E lá vamos nós na marra. Veja, te levará por onde não queres, né? Te cingirá, e para cingir eu tenho que levantar os braços, como Jesus na cruz, para ser cingido. Se eu não levantar os braços, o outro não me cinge. Jesus disse isso para indicar de que modo Pedro e a gente deveria dar glória a Deus, deixando-se crucificar. E depois diz: segue-me. O caminho é esse. É muito bonito porque nosso Senhor nunca enganou a gente. Nunca. Procure no Evangelho. Jesus Cristo, Jesus nosso Senhor, nunca nos enganou. Nunca. Foi tão leal com a gente que disse: olhe, quem não estiver disposto a morrer, a deixar tudo, nem comece. Lembra que ele conta duas parábolas? Qual rei que antes de ir para a guerra com 10.000 homens, não se senta e não calcula se pode guerrear com um que vem com 20.000. E se vir que não pode, se aquieta logo. Manda logo pedir a paz. E qual homem que vai construir uma torre não senta primeiro e não calcula, para ver se tem as condições, se não nem começa, para que depois não diga: olha o maluco que começou e não terminou. Assim também, qualquer um de vós, que não se deixar a si próprio, não pode ser meu discípulo. Nosso Senhor não enganou a gente. E isso é um processo a vida toda. Repare o que Deus está fazendo com Abraão. Sem Abraão perceber, Deus o está educando. Ele nem percebe, só vê a demora de Deus. Mas com isso, Deus o está despojando. Deus foi cingindo o velho Abraão e conduzindo aonde ele jamais pensou. Agora vocês vejam, se a gente não rezar, se a gente não escutar a palavra de Deus, se a gente não tiver momentos de silêncio com Ele, se a gente não aprender a vê-lo nos acontecimentos da vida. Por exemplo, Dom Gil falou hoje nesse padre, o pároco lá de Brumadinho. Se esse moço, esse homem, não sei a idade dele, não parar para rezar, para chorar diante de Deus, para perguntar: Senhor, por quê? Veja, e encontrar em nosso Senhor força, nele força, para arregaçar os braços e consolar, um consolo que não vem dele, porque ele também está machucado, ele também não sabe a resposta. Sem isso, ele nunca estará pronto para ver Deus nos momentos de crise. Na crise ele arruma seus panos e vai-se embora. Diz: isso aqui não dá para mim. Eu estou insistindo nisso no retiro com padres, né? Não estou falando de pastoral, isso vocês têm o ano todinho para falar. Tudo o que eu quero é escutar com vocês a palavra de Deus, que ajuda a mim e ajuda a vocês a ir até o fim com nosso Senhor. Na vida, que é uma luta, que é um combate. Pois bem, Deus foi cingindo o velho Abraão e conduzindo-o aonde ele jamais pensou. Ele faz isso com a gente também. Vai para a terra que te mostrarei. Nosso Senhor não garantiu a gente que terra era essa.
Eu te mostrarei. Vai. Quem está mais adiantado no caminho de padre vai vendo qual é a terra. Mas não viu tudo ainda. E quem está começando, aos pouquinhos vai ver. Né? E a gente vai confiando nele. É a mesma coisa quando a gente vai para uma paróquia, quando é transferido. Vocês, quando se tiverem algum desgosto porque o bispo transferiu, não se incomodem não, porque pior é transferência de bispo, viu? A de vocês é dentro da diocese. Vocês já conhecem mais ou menos as paróquias todas. E a gente? E a gente? Pelo menos para quem tem juízo. Aí vai para uma diocese que você não conhece ninguém. Mas ninguém. O pessoal lá todo olhando assim, né, atravessado do clero, como é esse que vem, né? Mas você imagina o coitado do bispo está com mais medo do que o clero. Pelo menos se ele tiver juízo. Se ele for bom da cabeça, do coração. Porque tem uns que chegam assim, não quero nem saber, vou por cima como um trator e quem tiver, né? Mas se for humano, se for gente, Ave Maria. Imagina a primeira reunião do clero, ele sozinho olhando vocês, e vocês todinhos para olhar. Eu te mostrarei, né? Vai para a terra que eu te mostrarei. O núncio liga, diz, Dom Fulano, olha, a igreja está precisando do senhor em tal lugar, o senhor aceita, não sei o que, aí você vai. Aí chega lá, toma posse, com 15 dias descobre que a diocese tem um débito de 2 milhões. Que tem um abacaxi. Eu me lembro de um irmão bispo, né? Ele tinha lá uma função lá, e arrumou lá o regional direitinho, deixou o regional zerado, que estava deficitário, tudo, era o econômico do regional, fez direitinho. Aí veio um negócio desse, né? Dom Fulano, o senhor vai, vou. Quando foi com um mês depois da posse, ele ligou para mim e disse, rapaz, eu fui dormir superavitário e me acordei com um débito tão desgraçado de uma instituição que tem aqui, que eu estou andando com um habeas corpus preventivo no bolso para não ser preso. Veja, vai para a terra que eu te mostrarei. E você vai, confiando em Nosso Senhor. Tá certo? Então, veja, é olhar com os olhos da fé, meus irmãos. Esta é a dinâmica da nossa vida. Esse também é o sentido do nosso celibato. Do nosso celibato. A gente poder arrumar a mala da gente e dizer, eu vou. Não tenho filho para matricular. Não tem mulher que está empregada aqui na prefeitura desse município, eu não posso sair, que está nessa escola e não posso ser criança. Não. Por tua causa, Senhor, eu dei a minha vida. E não vou me ficar enganchado nessas coisas pequenas. Eu vou. Mas o bispo transferiu porque não gostava de mim. O bispo transferiu porque escutou um desgraçado do conselho presbiteral que foi lá. Não entre nessa. Nunca entrem nesse raciocínio. É o diabo. É o diabo. É o diabo. Quando essas coisas acontecerem, e sempre tem um irmão que chega para envenenar, você pense assim, tire bispo do meio, tire conselho presbiteral do meio, e olhe Jesus, e diga, o que é que tu queres de mim? O que é que... mas é porque fizeram isso com você. Pergunta a Nosso Senhor, o que é que eu faço? Dize-me tu, o que é que eu faço com isto que fizeram comigo? Isso é o que interessa, a única coisa que interessa. O que é que tu queres que eu faça? Porque se você tiver essa cabeça, você vai feliz. Quem pensou que ia atingir você, deu sinal. Quem pensou que ia lhe derrubar, que ia lhe fazer mal, deu sinal. Você foi livre. Veja, é como Jesus, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Eu a dou livremente. Podem me amarrar, né, naquele romance, não sei se vocês leram, alguns mais velhos, As Sandálias do Pescador, né, do Leon Uris.
quando o carcereiro vai soltar o bispo Cirilo. Kamenev, que infernizou a vida dele, era o diretor da prisão. Depois de anos o cara preso, ele vai soltar. Com raiva, mas foi um acordo, e ele vai soltar. Aí diz: Cirilo, pode sair, tu estás livre. Não é? Aí Cirilo olha para ele e disse: eu nunca estive preso. Eu nunca estive preso. Veja que homem. O cardeal Vantuan. Eu nunca estive preso. Porque a liberdade é uma condição interior de quem faz de Deus o seu tudo. O cardeal Stepinac, da Croácia, arcebispo de Zagreb, na época dos comunistas, eram homens assim de uma força impressionante. Stepinac foi preso em prisão domiciliar, depois o regime endureceu, o general Tito, e mandou colocá-lo numa prisão pública. Aí avisaram: hoje virá um grande inimigo do povo. E deram tomate e ovo podre para jogarem nele. Não disseram quem era. Aí colocaram os presos no pátio da prisão para esperar. Isso é história, isso é histórico. Quando o carro chegou, desce o arcebispo, o arcebispo, o cardeal Stepinac. Aí ele olha assim, aquele povo, aquele monte de... Aí ele diz: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o pessoal: para sempre seja louvado, e se ajoelha. E ele atravessa abençoando. Também quando ele saiu, o pau cantou nas costas daqueles presos. Mas a liberdade interior de um homem. De onde vem essa liberdade? De onde vem essa força? Da união com Cristo. Da união, de quem entregou tudo a Cristo. De quem foi moído, e a expressão é essa, moído no cadinho da vida. Foi se deixando plasmar por Deus. Pois bem, Deus mostra a terra para a qual vai nos levar pouco a pouco. E não devemos pedir para ver agora o que temos de ver mais adiante. Caminhar com Deus exige sempre paciência. Exige amoldar-se aos seus tempos e seus modos. Não podemos dobrar Deus aos nossos caprichos. Sofre as demoras de Deus. Pois bem, tantos anos passados, e Deus interpela novamente Abraão, como no primeiro dia, exortando: eu sou El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão continua migrante, continua peregrino, mas deve radicar-se profundamente no Senhor. Veja, seja em qual momento da vida, seja em qual situação, anda na minha presença. Nunca fujas de mim, nunca te escondas de mim. Caminhar na presença de Deus significa viver aberto para Ele, em disponibilidade e diálogo. Significa deixar-se corajosamente interpelar pelo Senhor. Deixar sempre que Ele nos inquiete, nos perturbe, nos desafie. Porque há sempre o risco de discretamente deixar o Senhor de lado, não mais ouvi-lo, não mais levar realmente a sério a sua palavra e os seus apelos. Afinal, às vezes, os apelos de Deus parecem tão irreais, um sonho, uma ideia abstrata e sem consistência. Andar na presença de Deus é a gente não reservar um cantinho lá do nosso coração para se esconder dele, para viver de modo, uma vida dupla, escondida de Deus. Não. Nós estamos sempre na presença de Deus. A gente só pode se mascarar diante da gente, diante de Deus não.
Ainda que eu desça nos abismos da minha miséria, tu lá estás. Não é só se eu subir ao céu eu te encontro. Se eu descer ao abismo, eu te encontro também. Não tem jeito. Ele está lá. Nenhum de nós pode descer mais baixo do que Deus. Cristo desceu aos infernos. Desceu ao mais baixo. Então, onde você cair, não tem jeito. Você topa com o rosto de Cristo, que olha você. Que olha você. Até para você não cair sozinho, ele caiu também. Para quando você meter a cara no chão, que olhar de lado, encontrar a cara dele também no chão. Por você. Por você. Não tem como fugir dele. Não tem. O Senhor, renovando a promessa, reaviva no coração de Abraão seu empenho. Eu instituo minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. E Abraão caiu com o rosto por terra. Coitado de Abraão, né? Acolhe mais uma vez a palavra do Senhor que vem. Ele sempre leva o Senhor a sério. Ele sempre disponível. A isso, a essa permanência amorosa na disponibilidade para o outro, chamamos fidelidade. Abraão foi fiel. E nós? Nesta peregrinação de Abraão diante do seu Deus, uma coisa chama a atenção. Por que a promessa é tantas vezes repetida e a aliança é selada novamente? Veja, a gente viu pela manhã Deus fazendo aliança com Abraão, agora novamente. Aqui uma observação, se você pergunta a um biblista, ele pode dar uma primeira explicação, a mais superficial. É que isso aqui é uma composição literária, você tem a renovação da aliança segundo a tradição tal, não é? Sacerdotal, o eloísta, essa aqui a tradição já vista, mas isso é a casca. É a casca. A pergunta verdadeira é outra. Por que Deus colocou aqui, nesses textos santos, as duas narrativas? Está aqui, a palavra de Deus é aqui. A palavra de Deus não é a formação diacrônica no correr dos tempos do texto. A palavra de Deus é o texto recebido, esse texto. Então a gente viu pela manhã uma narrativa da aliança e agora à tarde Deus renovando a aliança. E aí eu pergunto tranquilamente, por que a promessa é tantas vezes repetida? Também a nossa vida. Por que a aliança é selada novamente? Porque se Deus é fiel, o coração humano precisa sempre ser animado, revigorado, para não cair no esquecimento e na trivialidade. Nós, por vivermos no tempo e no espaço, somos sempre assaltados pela inconstância, o desânimo e o esquecimento. Precisamos sempre voltar às origens, reencontrar nossos ideais, retomar nossas decisões e propósitos. O livro das Lamentações diz tão bonito: eu me lembro, sempre me lembro, transito dentro de mim. Eis o que recordarei ao meu coração e por que o espero. Os favores do Senhor não terminaram, suas compaixões não se esgotaram, elas se renovam todas as manhãs, grande é a sua fidelidade. Eu digo, minha porção é o Senhor, eis porque nele espero. Então veja, eu me lembro, sempre me lembro, sempre recordo. É essencial para nós recordar, abrir concretamente nos momentos da vida, momentos de reencontro com o Senhor, nos quais possamos reescutá-lo, renovar com ele nossa aliança, sentir seus afagos e promessas de amor e fidelidade. Sem isso, morremos asfixiados pela atmosfera mortal de uma vida sem um sentido mais profundo e sem rumo. Jesus nos adverte: cuidado,
para que os vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida. Pode ser preocupação pastoral, me bota a perder do mesmo jeito. Me bota a perder. É preciso, no nosso dia a dia, no nosso caminho, encontrar tempos para estar com o Senhor, para ouvir o Senhor. A gente se disciplinar para isso, para o silêncio. Seria tão bom se a gente, uma coisa bem prática na nossa vida de padre, se a gente de manhã cedo, quando se levantasse, não ligasse logo a televisão, não ligasse logo um rádio, não acessasse logo o WhatsApp, seja lá o que for. Mas não, até o café deixa eu sossegar, deixa eu ficar só, comigo mesmo diante de Deus. Então fazer sua higiene matinal sossegado, em silêncio, consigo mesmo diante de Deus. Fazer sua oração, tomar seu café, depois, mas ali com o Senhor, descansar no Senhor. Se sentir um pouco, estar com você diante de Deus. Diante de Deus. São Gregório Magno, no segundo livro dos Diálogos, quando ele narra a vocação de São Bento, ele diz que São Bento deixou o mundo para morar consigo diante do celeste observador. Então, ter momentos nos quais eu esteja comigo diante de Deus. Me sentir na presença dele, que ele me vê, que ele povoa a minha vida. Porque senão a gente fica feito abelha, corre para lá, corre para cá, aí chega na casa da Dona Maria para almoçar, à noite vai na casa daquela outra família e ri, brinca, é o meu ministério, muito bem. Você faz isso por amor a Deus, mas faz também porque Ele faz bem, porque você gosta, e se você não tem momentos com Deus, isso vai ficando somente uma coisa terra a terra, no nível humano. Mas isso não é ser pastor. Sinto muito. São Paulo, São Pedro, a grandeza deles não era comer nas casas. Podem comer, é ótimo. Inclusive economiza. Mas não era essa a questão. Eles levavam Cristo. Eles eram embriagados por Cristo. Eles eram homens de Deus. Somos embaixadores de Deus. E de onde nascia isso? Do contato com Deus. Eram homens que rezavam. Veja São Paulo na prisão de Filipos, tarde da noite, e cantando hinos a Deus. Vejam São Paulo antes de começar a pregar. Um retiro nas imediações de Damasco, que ele chamava de Arábia. Mas veja, observe, são homens de Deus. Homens que rezam. O que eu tenho para dar é Cristo. Não tenho ouro, não tenho prata, não tenho a minha simpatia, não. O que eu tenho eu te dou, Jesus. Tudo é por causa de Jesus. Então, às vezes a gente entrou muito nessa visão, né? Eu atraio o povo, eu tenho que ser simpático. Mas a gente às vezes pergunta, às vezes olhando, digo, mas atrai para Cristo ou atrai para si? É ser simpático para levar para Cristo ou simplesmente reunir? Porque se é para reunir o povo, mas reunir para quê? Para quê? Porque a igreja existe para levar para Cristo, para dar Cristo na palavra, nos sacramentos, que cria uma comunidade fraterna, no amor de Cristo e na vida divina que o Cristo nos dá nos sacramentos, que é a força do Espírito Santo, essa vida divina. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Porque se é reunir para reunir, os comunistas italianos também reuniam. No século passado era o maior sucesso na Emília-Romanha, as casas do povo, os comunistas todo fim de semana, exatamente para concorrer com a igreja. Veja Dom Camilo, quem assistiu Dom Camilo. Os comunistas reuniam o povo.
Era a maior festa, festa de aniversário, entende? Festas da luta dos sindicatos, reunia. Mas a igreja não é isso, sinto muito. Então, a gente tem esse cuidado de se perguntar: o que é que eu quero dar? Não é? Eu mesmo, a mim mesmo, ou a Cristo através de mim? Então, o cuidado para ter o espaço para Cristo na minha vida. Nenhum de nós pode ser tão tolo e tão presunçoso que pense poder permanecer fiel sem momentos claros, fiéis e específicos de encontro com o Senhor. É aí, na intimidade, na solidão com o Senhor, no segredo do nosso coração, que o experimentamos. E a aliança renovada e a promessa pode fazer-se sempre nova. Karl Rahner não hesitava em afirmar, e com muito acerto, e nisso aqui Karl Rahner está certo: muitos entraram no reino sem os sacramentos. A misericórdia de Cristo supre, mas ninguém entrou sem a oração. E a oração aqui significa: ninguém entrou no reino de Deus sem ter uma abertura profunda para o infinito. Sem essa abertura, Deus não nos invade. A gente não entra no reino se o reino não entrar na gente. Sem entretermos o amor, sem reavivá-lo de modo pessoal, simples, carinhoso, é impossível permanecer existencialmente diante do Senhor, andar na presença dEle. A oração vai fazendo com que Deus seja realmente o centro da nossa existência. A oração vai sabiamente nos descentrando. Eu vou deixando que Deus seja o centro da minha vida, não eu. Não eu. Eu tenho um seminarista, é um rapaz muito bom, tem muito talento. Aquele danado lá, o que ele toca, vira ouro. Você bota para ele fazer, ele faz bem feito. Faz com gosto, faz com garra. E eu chamei, no final do ano passado, ele terminou a filosofia e disse: olha, eu estou chamando, você terminou sua filosofia, está com um diploma, eu quero que você pense bem se deve continuar no seminário ou não. Eu não quero tomar essa decisão sozinha. Eu estou com vontade de mandar você para casa. Porque tem coisas que eu mesmo gosto de conversar com meus seminaristas. Pelo seguinte: você é um menino excelente, não tem problemas morais, até onde a gente sabe, mas eu não noto que você tem realmente uma vida com Cristo. Você faz as coisas bem feitas, mas eu não estou convencido de que você faz por Cristo. Você faz porque gosta de fazer. Você seria o secretário que todo empresário queria. Se eu fosse empresário, eu contrataria você, pagaria a preço de ouro, porque você parece uma formiga, uma abelha. Você faz bem feito e faz com gosto, faz de coração. Mas eu não estou convencido que você faz por Cristo. Eu não noto que você ama, tem aquele amor por Cristo, que você se interessa pelas coisas de Cristo. Eu não noto um amor de você pelo rebanho, um coração de pastor, de pai. Eu não noto. Veja, eu tenho medo que você na paróquia, sua paróquia seja perfeita, só não tem amor. Entende? O padre é 100%, faz tudo que tem para fazer, tudo organizado, a paróquia parece uma casa de boneca. Mas não é um pastor. E quem sair da linha, ai de quem discorda de mim, ai de quem sair do que eu planejei, eu atropelo. Porque aqui quem manda sou eu e tem que ser como eu quero. Eu disse: o que é que você me diz? Veja, você está terminando filosofia. É uma ótima oportunidade, vai arranjar um trabalho, não é? Talvez você tenha querido ser padre
porque viu na sua paróquia, era o que tinha assim, a pessoa que se destacava. Eu lhe dou uns 15 dias para pensar, depois volte aqui e me diga. Estou lhe dizendo isso porque se na frente eu não perceber e disser não vou ordenar, você sabe que está correndo risco. Você vai ter a teologia, tem a teologia pela frente, e eu não ordenarei se eu não vi isso em você. Aí ele foi, pensou, aí me pediu para conversar, disse, não, Dom, eu quero continuar, eu quero ser padre. Disse, tá bom, então vamos continuar, você está sabendo o que o seu bispo acha, né? E vamos continuar. Conversei com o reitor, disse, olha, eu tive essa conversa com fulano, converso com o diretor espiritual dele, eu vou ter outras conversas com ele, vamos ver. Se não der certo no fim do primeiro ano, ou no máximo no meio do segundo, eu mando para casa. Numa boa, digo, olha, estou observando que não vai dar certo, antes que você perca mais tempo, vá para casa, para ser feliz. Porque essa questão aqui, se eu não paro diante de nosso Senhor, eu não consigo me descentrar. Eu confundo a minha vontade com a de Deus. A paróquia tem que ser como eu quero. E ai de quem discordar. Ai se não for, aqui quem manda sou eu. Eu sou eu e fora de mim não há ninguém. Veja. Não é? Isso é em todos os sentidos, viu? Em tudo. Pode ser da pastoral, em tudo. Não rezou na minha cartilha, não entrou no meu projeto pastoral, não está no meu, mas homem, eu sinto Nosso Senhor, não quero saber do Nosso Senhor, não quero saber desse negócio do Espírito Santo, é o meu projeto de pastoral, não está aqui direitinho, entende? Então, não pode. É a oração que me descentra, a oração nos desidentifica com nossas experiências e problemas, fazendo-nos maduros e livres. Se eu rezo, eu vou entendendo que o que eu faço é importante, mas não sou eu. Ah, meu trabalho é minha vida. Não, seu trabalho não é sua vida. Sua vida é Deus. Minha paróquia é minha vida. Não, tolinho, sua vida é Deus. No dia que você adoecer e não puder mais assumir a sua paróquia, vai acabar a sua vida? Como era pobre a sua vida? Nosso chão é Deus, nossa vida é Deus. Eu tenho, desculpa eu contar assim umas histórias, mas me vem assim na cabeça, eu tenho um padre que ele é muito dinâmico, é meio doidinho, mas ele é um doidinho santo, aí eu deixo, eu dou uma, não dou corda não, senão não precisa de corda não aquele lá, eu só deixo, eu vou monitorando e deixo, porque realmente é por amor de Cristo, e aí deixa o Espírito de Cristo, aí, só para vocês terem uma ideia, ele numa comunidade pobre, fez um projeto de igreja que era uma coisa do outro mundo, e mandou pedir dinheiro à Advênia, e a Advent deu um belo não a ele. Aí ele chegou no domingo e disse, olha, eu recebi a resposta da Advent e a resposta foi não. Mas eu não vou ficar triste não, porque graças a Deus a gente tem o dinheiro. Aí todo mundo riu, disse, ele disse, está no bolso de vocês, vamos construir. Aí na semana seguinte, 5 horas da manhã, ele colocou bota de borracha, pegou uma picareta e começou a cavar o alicerce da igreja dele lá. E só terminou quando construiu toda. É uma igreja linda, uma igreja, veja, que podia ser igreja de um bairro chique do Recife. E aquele povo pobre construiu com ele. É um negócio tão interessante que a igreja passa o dia todo aberta e ninguém entra para roubar, que o povo cuida. Entende? Uma igreja enorme. Ele construiu. Inventou tudo quanto era doidice. Vendeu bilhete para show de Roberto Carlos, e quando o pessoal foi, era ele de peruca cantando. Fez muita doidice.
fez um bingo com a vaca e colocou, fantasiou a vaca e puxava pelo meio da rua. A cidade onde ele está tem muito veranista que vem do Recife, vem de outros cantos, vem até de outros países, porque é naquele complexo, Porto de Galinhas, um pouco mais lá. É uma praia mais bonita do que Porto de Galinhas. Então, aí pronto, o pessoal todinho já o conhece, sabe as doidices dele. Né? O pessoal na praia ele passa, coloca uma batina e sai com cartaz, os horários de missa pelo meio da praia. Aí o pessoal, lá vem o padre, lá vem o padre. O resultado é que essa igreja, que é uma igreja enorme, na época de veraneio, essa igreja enorme tem 3 missas aos domingos e às 3 o povo fica do lado de fora que não tem lugar para todo mundo. É assim, pelo jeito do padre, né? Não tem muito juízo. Mas aí eu digo a ele, aí ele tem lá uma fundação que ele criou lá, Boa Semente, que aí tem médicos, tem advogados para o povo, né? E ele pergunta, Dom, vai me transferir agora? Eu quero saber para saber aqui. Aí eu digo a ele, não, vá ficando, eu não vou mexer com você agora, mas saiba que na hora que eu precisar eu vou mexer, né? Esteja livre interiormente para dizer seu sim a nosso Senhor. E ele diz uma coisa bonita e não é para fazer bonito não, ele diz do coração. Ele diz, olha Dom, o Senhor não me tirando do altar, o resto, onde tiver o altar, está a minha paróquia. E eu sei que é verdade. Eu sei que ele vai sofrer. E eu vou sofrer porque ele vai sofrer, que eu não gosto de fazer ninguém sofrer, não. Mas quando precisar, eu vou tirá-lo. Sei que o povo vai querer me matar, mas faz parte. Entende? Então, o que eu estou dizendo, essa desidentificação, que dá trabalho. Eu não sou, minha paróquia não é minha vida, meu trabalho não é minha vida, aquele título que eu tenho não é minha vida. Tu, Senhor, és a minha vida. Tu és a minha vida. É como o padre que diz, o meu altar é a minha paróquia. Não me tire o altar, Dom. O resto me mande para onde quiser. Me mande para onde quiser. Então, veja, é na oração, é estando diante de Deus que a gente adquire isso. Os momentos de oração, os singelos atos de afeto e amor, os pequenos gestos de penitência, vem aí a quaresma agora, os pequenos gestos de penitência, tudo isso reaviva nosso carinho, nosso empenho, nossa delicadeza para com o Senhor. Eu renunciar a uma pequena coisa, dizer, é por ti, meu Senhor, por amor de ti. É naquela intenção daquela menininha que está doente, é por amor a ti. Essas coisas nos ajudam tanto. Triste de quem não tem uma história com nosso Senhor. Veja, os momentos de oração, então, a oração tem uma função, incutir-nos conhecimento experimental, pessoal da nossa união com Deus em Cristo, transformando, acendendo, aclarando nossa consciência normalmente obscurecida, despertando-a para a presença do Senhor Deus em nós. Se a gente não para, se a gente não tem momentos assim com o Senhor, a gente termina reduzindo Deus a uma ideia, tirando Deus do horizonte. Um bom momento para rezar, padres, que vocês podem aproveitar, são as horas que passam dirigindo. Em geral, estão só no carro. É um belo momento para estar sozinho com Deus, para se colocar diante dele. A oração, podemos dizer sem medo, nos centra em Deus e assim nos equilibra e liberta de nós mesmos e de nossas inconstâncias e estreitezas. Assim, nossa vida consiste em incansavelmente buscar Deus e encontrá-lo pelo amor.
na oração e nos pequenos atos de piedade, né, que são uma oração, uma coisa que eu faço por amor de Cristo, né, um perdão a um colega que eu dou, conversar com um amigo que eu queria evitar, suportar um irmão de presbitério. Essas coisas, quando a gente faz por amor a Cristo, se torna oração. E através desses gestos, adquirimos consciência do nosso verdadeiro eu interior e daquele que silencioso e amante nele habita em mim. No entanto, rezar requer um aprendizado que deve dar-se na disciplina espiritual, na penitência e na coerência de vida. É preciso ter uma disciplina de oração. A igreja nos dá o ofício divino, a liturgia das horas, né? Tem os atos de piedade que a gente aprendeu em casa. Então, manter essas coisas. Não joguem fora, não. Essas coisas que a gente aprendeu dos nossos pais. Eles eram tão sábios, tão sábios. Tão sábios que na sabedoria simples dele, nos geraram para Cristo. De repente pega e joga tudo fora. A gente no seminário aprende a ficar sabido e deixa de ser sábio. Veja, né? Ter aquela fé simples e alimentar aquela fé simples. Como é bonito um homem que depois que estudou, se mantém uma criança diante de Deus. Uma fé simples. Como é bonito, não é? Então, uma disciplina espiritual. Hora de rezar, rezar, com vontade ou sem vontade. Por isso, a liturgia das horas. Lembre que vocês prometeram, nós prometemos rezar integralmente a liturgia das horas. A liturgia das horas não é oração pessoal. A liturgia das horas é nosso dever, faz parte do nosso ofício sacerdotal em benefício da igreja e do mundo. Ela prepara e continua, prolonga a Eucaristia. Não é rezar para eu me sentir bem, é rezar pela humanidade, pela igreja. Por isso a gente deve ter cuidado, uma coisa que, aqui é a opinião minha, quem pensar diferente tem toda a razão também. A opinião minha, eu não deixo que a liturgia das horas, no seminário meu, nem quando a gente tem reunião do clero, né? A gente sempre começa com a liturgia das horas, eu nunca deixo que a gente demore na liturgia das horas, que faça muito silêncio, não, isso é para oração pessoal, não é para oração litúrgica. Oração litúrgica não deve ter esse monte de silêncio, é um tormento. A cadeira começa a estralar e a única coisa do silêncio é para a gente pensar, quando é que vai começar esse negócio aí? Uma chatura, um porre. Liturgia das horas tem a liturgia, começa e termina, pronto. Que quem está bem diga que pena que terminou, que quem está se arrastando diga graças a Deus. Mas é. Então liturgia não tem lugar para lenga-lenga. Aí eu chego em casa, eu sou muito franco com vocês, eu chego em casa cansado, depois de amanhã todinha na cúria, aí está a hora do almoço, com fome, cansado, abusado da vida, mas tem a hora média para rezar. A vontade que tem é não rezar. Aí eu digo, mas homem, em 10 minutos eu resolvo isso. Aí vou na capela e rezo. Agora, se eu for rezar para ficar dormindo em cima de um versículo, suspirando, aí eu não rezo nada. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, papapá. O anjo diz, acabou e vou almoçar sossegado. Aí você diz, mas para que serve? Serve para tudo. Porque, atenção, na liturgia não interessa os sentimentos. Na liturgia, o simples fato de rezar, os textos litúrgicos, seja os bíblicos, seja da eucologia, os textos litúrgicos têm um poder poético e evocativo. Mesmo que você não pense em nada,
Pode olhar, quando terminou você está sossegado, você esteve diante de Deus. Por exemplo, eu tenho uma hiperatividade à noite que pela manhã eu me acordo cansado. Aquela história do Salmo, pela tarde pode vir um choro, de manhã nos vem saudar a alegria. Para mim aquilo não funciona de jeito nenhum. De manhã eu amanheço com um modiliano. Se eu pudesse, eu não dava bom dia para ninguém, entende? Cansado. Aí tem lá, ofício de leituras e laudes. Ou reza naquela hora ou não reza mais, não adianta. Pronto, é sentar sem grandes consolos e sem grandes pretensões místicas. Começa a abrir os meus lábios, em 25 minutos está tudo resumido. Deus feliz e eu feliz. Se você perguntar, Dom Henrique, diga um salmo que o senhor rezou, eu digo, não sei. Mas estive na presença de Deus. Estive. Vocês larguem de ser cartesianos. Não é o que está na mente, simplesmente. A oração pega você todo. Eu estava ali, humildemente repetindo a palavra de Deus. E o nosso ofício, se é uma coisa que fizeram boa, apesar dos nossos salmos, da liturgia das horas, não serem muito fiéis na tradução, mas a tradução ficou cadenciada, que é exatamente para a gente nessa cadência descansar. É para isso. Então não é para ficar é como se eu quisesse rezar o terço pensando em cada Ave Maria. Eu fico doido. Não é para ficar pensando em cada Ave Maria. Contemplamos tal mistério e vai lá e repetindo, cadenciado. O povo do interior, o povo da roça sabe rezar, né? Ave Maria cheia de graça. Aí passa uma quarta, uma quinta, bendita sois vós, Santa Maria, Mãe de Deus. É exatamente para isso. Não é a palavra, isso é coisa de ocidental, a ideia. Não. É estar totalmente diante de Deus, repousar diante de Deus. Repousar diante de Deus. Né? E esse tecinho rezado assim, sustentou a fé de gerações. Esse tecinho rezado assim, deu frutos que a gente não pode imaginar. Veja, então a liturgia, o ofício divino é para isso. Em 10 minutos você reza a hora média. Aí quando vem a preguiça, você diz, por que eu não vou rezar? Não, eu vou lá e rezo, em 10 minutos está terminado. Veja, e aí reza, termina rezando. Aí dá para rezar suas vésperas, né? Não deixa as completas para antes de dormir, porque provavelmente não vai rezar. É melhor logo cedo, né? Terminou o café, antes de ir, já reza completa, já despacha. Entende? Veja, essa simplicidade, ser prático diante de Nosso Senhor. Não precisa ficar ali fazendo um exame de consciência de 1 hora, porque não vai fazer. Vai fazer uma vez, depois não faz mais. Esse realismo simples diante de Deus. O importante é criar espaços para Deus na sua vida. Criar espaços. Pois bem, também me permitam aqui fazer uma distinção entre reflexão, meditação e oração. Vocês podem dar outro nome para isso, outros nomes, mas na primeira, a meditação a reflexão. Pensa-se sobre a realidade e a vida a partir de si mesmo. Uma pessoa pode gostar de refletir, né? Mineiro gosta, tem essas montanhas, né? Então entra muito em si, não tem horizonte largo aqui, né? Eu estava olhando isso, eu digo, aqui a pessoa tem que entrar em si mesmo, porque não tem um horizonte largo para ver, né? Então entra. Então você pode ficar ali matutando sobre a vida, matutando sobre o seu trabalho. Isso é reflexão, não é? Refletir é um bem, é uma riqueza. Refletir ajuda-nos a ser mais maduros, a nos conhecer mais, a agir de modo refletido. Mas a reflexão não significa por si mesma uma abertura para Deus.
Na reflexão, eu reflito a partir de mim mesmo, das minhas ideias, do meu temperamento, da minha história. Isso ainda não é abertura para Deus. Depois, a gente tem, não é, a meditação. Aí sim, o pensar, o refletir tem como tema, como conteúdo, o próprio Deus e seus mistérios. Eu pensar a vida a partir de Deus, a minha vida. Eu pensar, né, nas obras de Deus. Eu pensar o quanto Deus me amou. Tudo que eu pensar colocando Deus no meio é meditação. Meditar é pensar nele e naquilo que a ele se refere. É também pensar em nós mesmos a partir dele. Veja, isso é muito importante. Naquele momento de silêncio no carro, né, quando eu faço o meu asseio matinal, é importante. No entanto, isso ainda não é oração. O que é a oração? Santa Teresa dizia, é tratar de amor com aquele que nos ama. Não é? A oração é colocar-se diante de Deus em diálogo de amor. Na meditação eu penso nele na terceira pessoa. Na oração eu digo tu. É na segunda pessoa. Eu não penso em Deus, simplesmente. Eu dialogo com Deus. Para mim, a mais bela definição de oração, quem dá é uma mulher na Sagrada Escritura. Uma mulher simples, uma matuta. Ana, a mãe de Samuel. Lembram? Quando ela foi a Silo, né? Lembram? Ana sofria muito porque era estéril, a esposa de Elcana. Elcana tinha duas mulheres, Ana e Fenena. Fenena era boa parideira, Ana era estéril. E aí, apesar de Elcana amar mais a Ana, mas quem dava os filhos era Fenena. E quando eles iam todo ano para a festa do santuário de Silo, iam peregrinando, né, Elcana dava mais atenção a Fenena, porque fazia a oferta maior a Deus, por Fenena, pelos filhos, e Ana ficava lá, né, como a gente diz, amuada. E ela então vai chorar diante de Deus. Eli está na porta da tenda, logo cedo, e observando Ana rezando. E vê que Ana mexe os lábios, mas não fala. E ele pensa, está bêbada. Veio para a festa e tomou umas. E vai lá e diz, ô mulher, uma hora dessa já está cheia de quequel, né, Ana? E ela dá uma resposta linda. Ela diz, meu Senhor, não tomes a tua serva por uma vadia. Eu derramo o meu coração diante de Deus. Isso é rezar. Né? Lembre o que é o coração na Bíblia. Né? Leve, não é? É o centro da pessoa. Eu me derramo diante de Deus. Eu me derramo diante de Deus. É isso, sem máscara. Eu sou isso aqui. Eu estou diante de Deus. Com a minha dor, com a minha alegria, com o meu entusiasmo, com o meu fracasso, com o meu pecado. Então, veja, na oração já não se pensa em Deus, já não se fala dele, pensa-se com ele e com ele se fala. Aqui o homem chega ao máximo da comunhão com Deus nesta vida. E aqui é preciso a gente se perguntar, não é? Como é que está a minha vida de oração? Eu tenho momentos concretos, consagrados ao Senhor, coração a coração? Precisamos nos perguntar pela nossa capacidade de mortificação nas pequenas renúncias. Bom, o fato é que Deus sela a aliança com Abraão. Eis a aliança que eu faço contigo. Serás pai de uma multidão. Serás agora Abraão, não mais Abrão. E Sarai será agora Sara, porque dela eu a abençoarei. E te darei dela um filho. Atenção, é Sara quem vai ter um filho. Não é Agar.
Repare, Deus se compromete com as coisas mais impossíveis. Abraão tinha dito que Ismael viva diante de ti. Abraão quer aliviar a barra para Deus. Não, vamos ser mais racional. Eu já tenho esse filho, eu estou satisfeito. Não, Abraão, não foi isso que eu te prometi. É de Sara, a estéril, que tu terás uma descendência. E Deus dá um nome ao menino. Tu chamarás Isaque. O menino agora já está certo, a coisa vai afunilando. Ele vai nascer de Sara e o nome dele é Isaque. Vejam, a descendência das entranhas de Abraão vem de um modo mais inesperado. E Deus como que recria, mudando o nome. Abraão e Sara. Veja, num casal idoso e estéril, o Deus do impossível vê uma multidão. Somente na fé, Abraão pode ver o que Deus vê. E como sinal concreto da aliança com a multidão que não existe, Deus manda circuncidar os machos do clã de Abraão. Diante disso, o que resta? Abraão cai com o rosto por terra e ri. Pode acaso nascer um filho de um homem de 100 anos e Sara com 90 anos dá à luz? O sorriso de Abraão não é de descrença ou sarcasmo, mas de espanto, de estupefação. No entanto, a promessa é real. Apesar de Abraão ainda não ter nada, do nada Deus pode fazer surgir um povo. Do nosso nada, Deus pode fazer surgir uma realidade nova. Abraão não duvida, não é? Propõe a Deus que Ismael seja o herdeiro. Não. É o filho nascido de Sara. Tu chamarás Isaque. Estabelecerei minha aliança com ele como uma aliança perpétua. Que coisa linda. Diante de Deus o menino já tem um nome. E que nome? O que faz rir, o que provoca o riso, o que faz escancarar a boca de alegria. Riso de Deus para Abraão, riso cansado do velho Abraão pelo sonho feito realidade. Mas a novidade não termina por aqui. Minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no próximo ano, nesta estação. Até que fim? O Senhor estabelece um prazo. Depois de 25 anos, Deus dá uma data, no próximo ano, nesta estação. Os tempos do Senhor, os modos do Senhor, quem jamais vai se acostumar com eles? Que nosso Senhor nos ajude a aprender com Ele, os modos dEle, os tempos dEle, o jeito dEle, a lógica dEle. O nosso auxílio está no nome do Senhor.